Olá, uma vez mais, bem-vindos ao canal Insights. Hoje a gente tem a grande satisfação de conversar com um amigo de longa data, Aderval Costa, que fala conosco do Distrito Federal de Brasília. Aderval, ele tem uma experiência muito grande com o tema que nós vamos abordar hoje, que é o tema do sono, da qualidade do sono. Aderval é graduado em psicologia, pós-graduado em psicopedagogia, ele também possui um doutorado, tem experiência clínica de mais de 20 anos em tratamento de ansiedade, depressão, distúrbios do sono, traumas, hipnose ericksoniana e medicina tradicional chinesa. Ele atuou por diversos anos no Laboratório do Sono do Hospital Universitário de Brasília e ele também é membro da Associação Brasileira do Sono. Além disso, Aderval medita diariamente há mais de 19 anos e é facilitador do Programa de Equilíbrio na Vida, bem como professor de meditação Raja Yoga na organização Brahma Kumaris. Aderval, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar conosco aqui hoje. Bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar junto com você nesse maravilhoso programa que você faz, né? Divulgando esses trabalhos de qualidade para o mundo inteiro, né? Eu sei que tem gente de outros países, de outros continentes que assiste também, né? A gente tem satisfação de ter pessoas em Portugal, em Moçambique, em alguns outros países também assistindo esses nossos encontros, essas nossas conversas. Aderval, eu queria começar fazendo uma pergunta básica. Do seu Uhum. entendimento, dos seus estudos, da sua experiência, o que efetivamente é o sono e qual é a finalidade do sono? Porque tem muitas pessoas que acham que dormir é perda de tempo, não é? Então, efetivamente, qual é a finalidade desse tempo em que a gente está adormecido? Olha só, quando eu tive contato com o sono, aquilo parece que tocou, despertou assim interesse em estudar o sono. Porque se você for avaliar, por exemplo, uma pessoa de 60 anos, ela tem, em média, né, que a gente vai até abordar alguma coisa sobre isso, possivelmente, em média, 8 horas de sono por dia. Então, se ela tem 60 anos, ela passou 20 anos dormindo. Gente, será que isso é à toa? É que a medicina, de uma maneira geral, estuda o homem acordado. Aí você vai fazer um exame, é acordado. O exame disso, é acordado. E o estudo do sono, ele surgiu não tem muito tempo. Eu até questionei no MEC, né, aqui em Brasília, por que, que não se coloca no currículo de medicina uma disciplina obrigatória de sono. E a resposta foi tão óbvia. Aderval, a gente não consegue, não pode colocar uma disciplina obrigatória na graduação de medicina se não tem professores suficientes para atender todas as faculdades. Então, o que acontece? As pessoas estudam medicina, faz mestrado, doutorado, faz isso tudo, mas acaba, muitas vezes, não estou dizendo que são todos, né, que não estudam nada sobre sono. Porque o sono é muito recente. Então, eu comecei a estudar sono. E o sono ele tem finalidade. Eu me lembro que quem criou a lâmpada falou na época que com isso ele ia ajudar a humanidade, porque era uma perda de tempo dormir, conforme você falou, né? Mas o sono, gente, é um estado funcional. Ele existe procedimentos orgânicos no corpo com relação ao sono.
é reversível, lógico, né? A pessoa dorme e não acorda mais, né? Reversível, e ele é cíclico. Periodicamente você precisa dormir, periodicamente você precisa dormir. Os estímulos externos ficam mais escassos, não resta dúvida, né? E você tem o seguinte: quando você vai adormecer, o inconsciente adormece, só que o inconsciente aflora. Aí é que surgem vários problemas do sono, porque quando a pessoa está já começando a dormir, você fala assim, fulano, a pessoa, você está dormindo? Não, estou acordado. Se o sono vai aprofundando, você fala assim, fulano, a consciência já vai para o estímulo externo, vai adormecendo. E tem alguns momentos que a pessoa está dormindo, que você acorda, fulano, balança e a pessoa não acorda. Né? Então, a consciência vai adormecendo e o inconsciente aflora. E ele tem uma finalidade de fazer com que o organismo funcione para que, durante o momento que estiver acordado, ele está fortalecido para fazer aquelas atividades. Por exemplo, o estímulo, o estímulo, por exemplo, do leite materno, ele é fortalecido durante o sono. Certo? A prolactina que produz o leite, né? Se a mãe que amamenta não dorme direito, a produção de leite materno já não é tão eficiente, né? Por exemplo, o hormônio de crescimento, o GH. Eu lembro que minha avó falava assim: bota esse garoto para dormir, senão ele não cresce, né? Que o hormônio de crescimento é produzido durante o sono, basicamente, né? Então, o sono tem trocentas funções, só que, de uma maneira geral, as pessoas não conhecem, e até inúmeros profissionais também não conhecem, infelizmente. Né? É verdade. Agora, essa questão da quantidade de horas de sono, ela é um pouco controversa, não é? A gente escuta, a gente lê que varia muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas necessitam apenas de 5 horas de sono, 6 horas de sono, outras necessitam de 8 horas de sono, outras até mais do que 8 horas de sono. Como é que você entende isso? Existe uma variação da quantidade de horas de sono para cada pessoa? Existe uma quantidade mínima para que esse sono ele seja um sono efetivo e reparador? Quando você me fez essa pergunta, me reportou aquilo que eu estava conversando antes, que agora me lembrei. A pele, as células da pele, elas se renovam mais rapidamente quando a pessoa está dormindo. Então, atenção, senhoras e senhores que gostam de ter bonito, com corpo bonito, durmam com qualidade para poder ter realmente a produção de renovação das células da pele com maior eficiência. Né? Com essa pergunta, existe uma coisa interessante. Nós não somos iguais, nós somos semelhantes. Quando se fala que a média são de 8 horas de sono, vamos fazer uma conta matemática. Uma pessoa precisa de 9 horas de sono, a outra só precisa de 7. 9 mais 7 dá 16. Qual é a média? 8. Uma pessoa que precisa de 10 horas de sono, né? Outra precisa de 6, a média 8. Então, gente, isso é uma média. Você tem que identificar qual a quantidade de hora de sono que você precisa. Por exemplo, vá dormir, anote a hora que você vai dormir. E veja, se você precisa, por exemplo, acordar às 7 horas da manhã, mas sem despertador. Você que usa despertador para acordar, você está entendendo que você precisaria dormir mais. Só que você tem que acordar às 7, põe o despertador, senão você
não acorda. Então, você tem que ver, se você precisa de acordar às 7 horas da manhã, disposto, e acordar porque já dormiu o suficiente, você tem que ver que hora que você precisa dormir, para poder você, quando dormir as horas suficientes, que o seu corpo está revigorado, você desperta e coincide com as 7 horas. Então, você vai anotando isso, por exemplo, durante 15 dias, você identifica a quantidade de sono que você precisa. Entendi. Então, se você acorda com despertador, é um sinal de que você precisaria dormir mais. Eu não vou nem perguntar, você que está assistindo, se você tem despertador para acordar, tá? Mas reflita sobre isso, né? Então, tem gente que precisa de mais horas de sono, tem gente que precisa de menos horas de sono. E nós temos vários exemplos por aí, por exemplo, de pessoas que precisam de mais, outros que precisam de menos. Por exemplo, aquele grande escritor, né, Victor Hugo, por exemplo, ele precisava de menos de 6 horas de sono. Era suficiente. O meu pai, físico, ele precisava de menos horas de sono. Então, o que é que ele fazia? Ele acordava, o corpo já estava recuperado, ele ia jogar baralho. Aquela paciência, ficava o tempo inteiro jogando paciência, não ficava chateado nem aborrecido, né? Agora, o que acontece? Se a pessoa precisa de menos hora de sono e ela acorda e vê na casa todo mundo dormindo, ela diz assim, eu tenho insônia. Aí procura o médico. Aí, doutor, é o seguinte, eu tenho insônia, eu não consigo dormir, sabe? Aí, você, quando vai conversar com o médico, ele tem um bloquinho, não tem, normalmente? Ele já vai prescrevendo um remédio para você. Aí você toma um remédio, aí dorme. Pô, que legal. Aí, daqui a pouco, esse remédio já não faz mais efeito. Olha só, um dia eu fui fazer parte de um seminário na Associação Médica de Brasília. Imagina, sou médico, eu não sou médico. A minha profissão é de psicólogo. E eu comecei a sessão assim. Alguns dos senhores médicos, senhores e senhoras médicos, conhece alguém, paciente, familiar, amigo, que tem insônia, que usa medicamento e que parou de ter insônia? Gente, todos eles ficaram em silêncio. Porque se eles falam uma coisa, eu ia mostrar que o tratamento para insônia não é medicamentoso. O que acontece? Eu encontro clientes que me procuram que têm anos de insônia tomando remédio, aí não funciona, vai para outro médico, o médico pergunta, você toma o quê? Estou tomando tal. Aí prescreve outro remédio. E como é que funciona a medicação para insônia? No primeiro dia, realmente funciona. Mas no segundo dia ele vai diminuindo o efeito, diminuindo o efeito. Não dura 15 dias. O sono volta a ser pior do que era antes. É mais um Então, paliativo, né? A medicação para insônia, nesse sentido, seria como um paliativo, né? e é de imediato. Por exemplo, você está numa situação de emergência, precisa dormir. Por exemplo, morre alguém da sua família, você fica ali, e agora você faz trocentas atividades. Agora você vai, no outro dia, você tem que estar atento, todo mundo, é o funeral. Então, você não consegue dormir, você toma um remédio, realmente funciona. Mas fique certo que no segundo, terceiro, ele vai diminuindo o efeito. Até 15 dias, volta até pior do que estava, às vezes. Claro, porque a pessoa tende a desenvolver uma certa dependência também, né? E outra coisa, a medicação tem uma linha para que serve e trocentas linhas de efeitos colaterais e reações adversas. Gente, eu não sou contra a medicina ocidental, não, tá? Mas, para a questão, por exemplo, da insônia, o tratamento não é medicamentoso. Tá, a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre qual é o tratamento, mas antes eu queria te perguntar uma questão, porque você falou que às vezes a pessoa precisa de menos horas de sono e aí ela acorda no meio da noite, está todo mundo dormindo, mas ela não precisa ficar preocupada porque talvez aquela
seja um sinal de que ela precisa dormir menos. No entanto, hoje em dia, não é, Aderval? Especialmente depois desse evento da pandemia, a gente tem testemunhado que existe um crescente aí de níveis de ansiedade, de estresse na população em geral. Como é que você pode identificar se acordar no meio da noite é simplesmente um sinal de que você precisa de menos horas de sono, ou se acordar no meio da noite é um sinal de um nível elevado de ansiedade que de repente faz com que você não consiga mais dormir? Como é que você identifica isso? Simplesmente como que a pessoa se sente depois que acorda. Se a pessoa, por exemplo, dormir pouco e acorda disposto, ativo, e é a necessidade de pouca hora de sono. Agora, se a pessoa acorda enfadado, cansado, certo? Com a cabeça pesada, dor de cabeça, esse coisa tudinho, então é um sintoma de que precisaria dormir mais. O sono recupera a pessoa, certo? Nós falamos do pouco sono, pessoa que dá pouco, mas tem pessoas que precisam de mais horas de sono. E se ela só dorme essas 8 horas, ela vai acordar cansada, não vai raciocinar direito, vai esquecer das coisas. Acontecem muitos acidentes domésticos que a pessoa acaba se cortando, porque, sabe, porque não está ativa, não está. Né? Por exemplo, o Einstein, figura do Einstein, né? Famoso, ele precisava de mais de 10 horas de sono. Esse que vos fala aqui, eu preciso de mais de 9 horas de sono. Se eu não dormir 9 horas de sono, meu outro dia não tá legal. Eu não estou com energia, com disposição, a mente não está clara, meu raciocínio não está adequado. Então, quando eu sinto que eu vou precisar dormir mais tarde por conta de alguma atividade, sabe como é que eu faço? Aí eu durmo de tarde mais tempo. Para Agora, compensar, por exemplo, tem um evento social, aniversário da família. Eu vou para o aniversário da família. Isso vai levar mais tempo. Eu vou demorar mais tempo para poder começar a dormir lá, porque vai ter muitas atividades. Aí eu durmo de tarde mais, para poder compensar e no outro dia eu acordar mais disposto. agora, tornando a nossa conversa mais inclusiva até, né, Aderval, o que a gente vê na realidade do dia a dia das pessoas é que muita gente precisa acordar cedo, porque tem que estar cedo no trabalho, então a pessoa precisa sair de casa cedo, mas não tem esse privilégio de poder dormir cedo. Porque às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, de noite ela tem que cuidar da família, ela tem que cuidar da casa, ela tem que preparar a comida para o dia seguinte, e ela não pode realmente se dar esse luxo, não é, de dormir cedo. O que você aconselha para essas pessoas que são grande parte da nossa população, que a pessoa não consegue ir para a cama mais cedo, mas tem que acordar cedo? Olha só, eu sugiro agenda. Colocar as coisas importantes, certo? Com prioridade na sua vida, porque o tempo é igual para todo mundo. Quando se fala em tempo, tem uma palavra que está associada com ela, é prioridade. Por exemplo, eu tenho trocentas coisas para fazer. Aí eu coloco as prioridades. O que realmente é importante para mim? O que é significativo? Então, isso aí é prioridade. E tem coisas que são importantes, que não são importantes, não são urgentes, eu coloco para fazer no ano de 2025. Está agendado. Eu tiro da mente aquele problema. Eu jogo para o mês seguinte, porque não é importante, não é urgente. Tá? Então, você tem que trabalhar com duas coisas: as coisas que são importantes e urgentes. Você tem que fazer o almoço, então agende um horário para fazer o almoço. Você tem que fazer isso, faça. Normalmente, as pessoas trabalham 8 horas, 8 horas, né, de trabalho, normalmente. Uhum. Em média. Digamos, em média, mais 8 horas para descansar, em média, né? Então, tem 8 horas disponível
para fazer as coisas da casa, de cuidar de coisas, né? Agora, as pessoas ficam inventando coisas para fazer. Por exemplo, eu tenho carregador para o celular. Aí, cadê o carregador? Ah, está lá no quarto. Aí eu levanto, vou lá no quarto buscar, sabe? Sabe o que eu faço? Eu tenho carregador na sala, outro carregador no quarto, outro carregador no escritório. Porque quando eu precisar, já está do meu lado aqui. Eu não vou desperdiçar o meu tempo para ir buscar o carregador aqui ali. Normalmente, quando eu compro as coisas, claro, vai depender do preço, né? Mas eu procuro comprar 2, 3 daquilo. Porque um eu ponho num lugar e outro eu ponho no outro lugar. Não preciso me deslocar para pegar o negócio. Bem, com isso, eu vou otimizando o meu tempo. Vou repetir. Vejo o que é importante e o que é urgente. O que é urgente, mas não é importante, não faça. E com isso, muitas pessoas começaram a ter mais tempo de folga. Agora, outra coisa, é importante para você ou é importante para o outro? Agora há pouco aconteceu uma situação, por exemplo, a pessoa está lá resolvendo o negócio, não consegue resolver e joga a bola para mim. Aderval, dá uma olhada, verifica nisso. Isso é encargo da pessoa, não é meu. Se eu puder ajudar, eu ajudo, mas depois que eu me atender primeiro na minha necessidade. Ou seja, saber dizer não também, não é? Tem uma outra estratégia aí para economizar o seu tempo. O mais importante do dizer não é, ao mesmo tempo, eu estou dizendo sim para mim. Uhum. Claro, se eu puder ajudar a pessoa, eu ajudo. Agora, primeiro eu tenho que cuidar de mim. Ué. Eu lembro sempre quando o avião vai decolar, aí a aeromoça, o pessoal fala assim, olha, caso haja despressurização, né, a pressão do ar no avião, marchas cairão automaticamente. Coloque a máscara em você, não sei das quantas, aquele negócio do dia. Agora, coloque a máscara primeiro em você. Você está com uma criança do lado, ela não consegue colocar a máscara. Você vai ajudar ele e não bota para você. Aí, quando você tenta colocar e acha que está bem, que você vai botar para você, aquilo, daqui a pouco você desmaia. Agora, é uma criança e você, 2 pessoas para dar problema para a tripulação. Agora, depois que você coloca em você está respirando, aí você ajuda a vizinho do lado, o velho que está na frente, todo mundo. Agora, tem gente que faz primeiro as coisas dos outros, quer carregar o mundo nas costas, tipo Atlas. Aí a coisa não funciona. Então, vou repetir. Como você falou, dizer não significa dizer sim para você. Ou seja, Aí o existe pessoal uma... joga o macaquinho no seu ombro para ficar perturbando, e a pessoa fica lá passeando e você fazendo as coisas do outro. Bem, você está dizendo que existe uma íntima relação entre a gestão do tempo, a administração do seu tempo e a qualidade do sono. Talvez a gente possa marcar uma outra conversa para falar sobre administração do tempo, não é? Ou seja, como gerir melhor, como você mesmo mencionou, a sua agenda. Porque é verdade, não é? Quer dizer, às vezes, hoje em dia, principalmente com essa questão de internet, de redes sociais, as pessoas acabam desperdiçando uma quantidade enorme de tempo com essas coisas e depois não tem tempo para fazer aquilo que é não tem essencial, jeito. como, por exemplo, dormir bem. Então, acho que vale a pena a gente deixar esse assunto em aberto para a gente poder aprofundar numa outra conversa. Agora eu vou aproveitar para brincar um pouco também, pode? Pode, A forma claro. lúdica. Eu vou responder para você. Estarei à disposição para a gente fazer essa nossa conversa, mas antes me avise para que eu verifique a minha agenda. Claro, com certeza. Não, eu estou Pode, aproveitando, estou brincando com você, mas dizendo para o pessoal, primeiro eu tenho exemplificando. que ver a minha agenda para ver a minha disponibilidade. Tá certo. Deu para entender? Eu estou aproveitando a brincadeira para mostrar para você que você tem que ver o que é importante para você e o que é urgente, depois você atende os outros. Certo. Foi uma brincadeira para reforçar essa questão do tempo. Ótimo. Adeval, vamos voltar para o assunto específico do sono e deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que para muita gente talvez seja também algo
que as pessoas não conheçam. O que efetivamente acontece com a gente quando a gente está dormindo? Para onde que vai, enfim, a nossa consciência? Você falou que a consciência diminui, que o inconsciente emerge. A gente sabe que tem todo esse papel também dos sonhos. O que acontece com a gente durante o sono? Olha só, foi muito interessante essa pergunta, que até quem descobriu algumas coisas sobre isso foram estudantes universitários. Como é que as pessoas começavam a estudar o sono, por exemplo, ficavam acordados vendo uma pessoa dormir, para saber o que estava acontecendo ali. E se descobriu muitas coisas. Por exemplo, existem movimentos. A pessoa estava dormindo e se percebia movimento dos olhos. Porque se colocam eletrodos, por exemplo, e se percebe o que está acontecendo no cérebro ali. Aí, os movimentos dos olhos, para lá, para cá, aí o pessoal acordava, eu estava sonhando. Então se associou o sonho com esses movimentos oculares dos olhos. É tanto que a gente chama de sono REM, Rapid Eye Movement. E quando a pessoa está sonhando, os olhos, assim. Inclusive, na psicologia, tem um tratamento de traumas que são registrados lá na memória da pessoa, que o tratamento é através de movimentos oculares. E depois se percebeu que não seria só, seria a bilateralidade, você ficar tocando bilateralmente. Então se começou a perceber que existem várias coisas necessárias que ocorrem durante o sono, que são necessárias para quando a pessoa está em vigília. A exemplo do que eu falei da produção de hormônio, da organização da memória. E que se a pessoa não está dormindo, complica isso tudo. É tanto que se faz experimentos, né? Depois que começou a se estudar o sono, se faz experimentos de evitar que a pessoa durma, privar a pessoa do sono. E depois vê que a pessoa não raciocina direito, não se concentra, até a fonação, a voz fica falhando. Uhum. Por exemplo, tem um experimento até de laboratório que se faz com ratinho, colocam um ratinho numa pedra em volta com água e bota ele ali. Aí ele vai e fica em cima da pedrinha ali para dormir. Mas quando ele começa a dormir, aí cai. Quando ele cai, aí acorda. Ou seja, deixa o ratinho sem dormir. 15 dias depois, em média, o ratinho morre. Uau. Para você ver a importância do sono na vida das pessoas. Eu acho que Então, a privação do sono, em alguns momentos aí da história, foi inclusive utilizado como uma espécie de tortura, né? Como um instrumento de tortura, privar as pessoas do sono. então, gente, o sono é fundamental na vida, entende? Fundamental. Eu, por exemplo, eu valorizo o meu sono. Aqui, por exemplo, quando tem na família, né, um aniversário, alguma coisa, quando dá 9 horas por aí, eu falo assim, ó, tchau, vou dormir, dou um beijo nos filhos e vou embora. E se o filho ou filha não gostar de mim por causa disso, é porque não gosta mesmo. É, Então, atualmente, eles me respeitam. Eu vejo lá teu aniversário, alguma coisa, eu já escutei falar assim, ó, vamos cantar logo parabéns, senão daqui a pouco o pai vai embora. E vou mesmo. Aí, eu vivi, parabéns para você. Aí corta o bolo, tira a fotografia, tudo bem. Aí eu vou embora. E eles ficam até meia-noite, 1 hora, aí é por conta dele. Mas eu vou dormir. Mas sabe por que é que eu faço isso? Sabe por que é que não, eu faço isso, Patrícia? não, por quê? Porque eu me amo, Hum. eu me amo, eu me amo,
Você Eu sabe que é faço isso. interessante isso que você está falando, né? Porque, de uma certa maneira, não é exatamente pelo fato de que você tem esse autorrespeito, não é? E valoriza o seu tempo, a sua família acaba respeitando você. Porque a gente vê que tem muitas festas de família que começam às 9 horas da noite, né? Marca para encontrar às 9 horas da noite. E, de repente, todo o movimento social ele vai se ajustando à sua prioridade quando as pessoas entendem que a sua presença ela é importante. Ao invés de você se ajustar, digamos, não é, a, a sociedade, ao grupo, à comunidade. Então, isso é interessante, tudo que você está comentando, Aderval. A gente falou, você mencionou numa das suas respostas sobre essa questão da qualidade do sono. E eu me lembro de ter assistido uma palestra sua que eu achei muito interessante, em que você descrevia para as pessoas sobre os diversos níveis de profundidade do sono relacionado ao tipo de ondas, não é? Isso tem a ver com a qualidade do sono, ou seja, a pessoa poder passar por essas diferentes camadas, digamos assim, de profundidade do sono? Você gostaria de explicar isso para a gente também? Não, olha, isso é interessante a pessoa saber o que ocorre durante o sono. Olha só, a pessoa está acordada, certo? Aí ele começa a dormir, a gente chama do... São 4 estágios, aliás, 5. Primeiro estágio de sono, a gente chama o primeiro estágio. Ele está mais que dormindo, acordado. Aí tem o segundo estágio, é um sono superficial. Aí entra para o terceiro estágio, que é um sono profundo, e o quarto estágio, que é mais profundo ainda. Aí, depois disso, ele volta para o terceiro estágio, volta e tem um despertar. Agora, é um micro despertar, que a pessoa não tem consciência que acordou, mas no eletroencefalograma a gente vê que acordou. Aí tem novamente estágio 1, 2, estágio 1 e 2 é um sono superficial. Estágio 3 e 4 é um sono profundo. Aí só que em determinado momento, aí a pessoa sonha. Ele vai voltando para a consciência ali é estágio 2, 1, e ele sonha. Aí volta para o estágio 1, 2, 3, 4, aí volta lá, ele sonha novamente um pouco. Então, existem, em médias, 4 a 6 ciclos desse. E o que acontece? Existe um procedimento que se faz no laboratório, em que a pessoa dorme no laboratório e se coloca eletrodos em para ver como é que está acontecendo. Chama polissonografia, ou seja, vários registros durante o sono. Aí vê como é que está o coração, vê como é que está essa coisa toda, vê a quantidade. Né? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa, estágio 1, 2, aí ronca, aí acorda. Aí começa de novo, estágio 1, 2, ronca, aí acorda. Conclusão, não atinge o estágio 3 e 4, que é um sono profundo que dá uma grande recuperação. Aí, no outro dia, a pessoa está... Rapaz, estou cansado. Aí pensa que está ficando velho. É verdade, está ficando velho, mas aquele cansaço não é por conta da idade, é por conta que não recuperou suficientemente no sono. Uhum. E isso quer dizer, então, também que às vezes não importa quantas horas de sono você dorme, não é? A pessoa pode dormir 10 horas por dia sem qualidade e acordar cansado da mesma forma, né? Exatamente. Então, a questão é, na polissonografia, a gente vê o quanto ficou em cada estágio desse e realmente o quanto recuperou disso. Porque, vou repetir o que você falou, o importante não é a quantidade de hora de sono, é a qualidade. Como a gente falou antes, eu já recebi cliente que achava que tinha insônia, tomava remédio, mas eu via que no outro dia a pessoa estava animada, desperta, ativa, era empresária, tudo mais, e fazia,
Como é que a pessoa consegue fazer isso tudo se não dormiu o suficiente? É que ela precisava só de poucas horas de sono. E E era quando isso foi explicado para as pessoas, a pessoa realmente identificou que você precisava de poucas horas de sono. Parou, quer dizer, não pode parar de tomar remédio de repente, senão o sono complica mais ainda. Tem que ir desmamando, como a gente chama, né? Vai diminuindo com o próprio psicólogo, não com o próprio psiquiatra que deu o remédio, não com o psicólogo. Vai diminuindo até que tira realmente o efeito do remédio, que está atrapalhando outras coisas no organismo. E outra coisa, nós vemos a pessoa como um todo. Por exemplo, a pessoa que tem alergia durante o dia tem alergia durante a noite. Então, durante a noite, a pessoa tem alergia e não é uma situação adequada para ficar para dormir. Se não tratar a alergia, não vai melhorar o sono. Não tem como não ficar tomando remédio para dormir se a pessoa não trata a alergia. interessante. Aderval, deixa eu te fazer uma outra pergunta antes da gente entrar para o assunto que eu acho que é o que mais interessa, que é como melhorar a qualidade do sono, mas antes só uma pergunta com relação aos sonhos, que você falou que num desses estágios, não é, a pessoa sonha. Todo mundo sonha, então. E algumas pessoas se lembram dos sonhos, outras pessoas não se lembram. Eu, por exemplo, raramente me lembro dos meus sonhos. Por que existe essa diferença? Quer dizer, de fato, todo mundo sonha toda noite, por que alguns lembram mais dos sonhos e outros lembram menos dos sonhos? É o seguinte, atenção, você que diz que não sonha, presta atenção, hein? Vou dar um método eficaz. Todo mundo sonha. Você pode não lembrar depois. O que acontece? Coloque um caderninho na sua mesa de cabeceira. A hora que acordar, você já vai escrever no caderno o sonho que você teve. Ah, mas eu não lembro. Faz o seguinte: põe dia, mês, ano e hora e coloca eu sonho que... Aí o sonho vem. Aí você resiste o seu sonho. Mas não é falar no passado, eu sonhei. É no presente. Que esse sonho volta na mente novamente. Aí você coloca, eu sonho que... Aí ele vem. Não vai escovar os dentes, fazendo para depois se lembrar do sonho, que ele é muito sutil, você não vai lembrar depois. É na hora que acorda. Uhum. Mas Não vai... é importante lembrar do sonho? É fundamental. Não é importante. Né? Há uns tempos e tempos atrás, a medicina não valorizava fezes e urina. Hoje em dia, se sabe quantas informações tem nas fezes e na urina. O que acontece? As pessoas não se preocupavam com o sono e depois, quando se começou a se preocupar com o sono, hoje em dia tem gente, psicólogos, que não sabem nada sobre sonho. E no sonho tem trocentas informações. Por exemplo, quando a pessoa está... Eu repeti desde o começo. A consciência vai adormecendo e o consciente vai aflorando. E a linguagem do inconsciente para o consciente é o seguinte, é através de sonho, principalmente. Ou seja, quando a pessoa está fazendo alguma coisa... Vou dar um exemplo. Antes disso, vamos lembrar. Só que o sonho vem de forma simbólica. Não vem, a linguagem, vou repetir, a linguagem do inconsciente para a consciência é através de sonhos, só que de forma simbólica. Por exemplo, a pessoa está fazendo uma atividade importante, de repente começa a relaxar um pouco naquela atividade. Aí o inconsciente informa para a pessoa que precisa atuar naquele projeto, que a pessoa está meio relaxada, só que vem de forma simbólica. Por exemplo, vou dar grotescamente um exemplo. A pessoa sonha com fezes.
nojento, não sei o quê. Mas as fezes é uma coisa que sai da pessoa. Como vem através a linguagem de forma simbólica, você está informando que aquela ideia que surgiu de você está sendo esquecida, ele está lembrando isso. Então, procure profissionais de psicologia que entendam de distúrbio de sono, que entenda de sonho, porque vai fazer a pergunta para você. Tem alguma situação na sua vida que você, uma ideia, um projeto que está meio em banho-maria, a pessoa, é realmente isso. Aí o inconsciente está lembrando. Agora, esse simbolismo é individual para cada um. Por exemplo, eu tenho um filho que, como criança, eu lembro, tem fotografia dele voando com o tio dele, que era piloto. Então, se ele sonha com um avião, tem um sentido. A pessoa que estava naquele 11 de setembro, lá em Nova York, com aquele avião na torre lá, e a pessoa que viu aquele avião, esse avião, para aquela pessoa, tem um outro sentido. Uhum. Então, você tem que ver o que significa aquele simbolismo para aquela pessoa. Mas o sonho, como ele vem de forma simbólica, tem que ver um profissional de psicologia que entenda de sonho para que possa interpretar esse sonho junto com a pessoa. Por exemplo, uma caveira normalmente representa a morte, de uma maneira geral. Mas, por exemplo, no Nordeste, uma seca, tem o boi que morre lá, a vaca que morre tudo. A criança, de repente, brinca com a caveirinha lá da vaca ali. E para ela tem outro sentido. Agora, de uma maneira geral, a caveira dá lembrança de morte. Mas tem que checar o que representa para aquela pessoa. Aí, quando a pessoa começa o que representa, você sonha com o seu primo, o fulano de tal, um primo seu. Não necessariamente seja alguma coisa referente ao primo. A gente pergunta, o que esse primo representa para você? Ele é um cara determinado. Então, de repente, aquele sonho está lembrando a pessoa de alguma coisa de determinação. Então, a exemplo das fezes de urina que ninguém valorizava, muita gente não valoriza o sonho, mas tem trocentas informações preciosas para a vida daquela pessoa naquele momento da sua vida. Interessante. Aderval, você poderia dar para a gente algumas dicas para melhorar a qualidade do sono, para as pessoas dormirem melhor, para elas terem um sono reparador, para elas acordarem mais dispostas, além, obviamente, de todos esses que você já foi dando para nós durante a nossa conversa, não é? E uma outra pergunta que eu queria te fazer, porque você pratica a meditação há muito tempo, não é? De que forma que a meditação pode auxiliar as pessoas a melhorarem a qualidade do sono? Então, uma vez eu dei uma palestra em pessoas com distúrbio de sono. E tinha uma senhora assistindo essa palestra que eu falava, ela ficava rindo. Inclusive, depois ela se tornou muito próxima a mim, né? E eu atendi ela, depois atendi a filha, atendi genro, atendi neto, e por aí vai. Então, olha só, eu falava as coisas para ela, coisas que você tem que fazer. Durante o dia, você faz higiene do corpo, né? Mas você tem que fazer uma higiene também para o sono. Coisas que você tem que fazer. Por exemplo, você tem que fazer atividades físicas, todo mundo sabe disso. Atividades físicas agradáveis e regulares durante o dia. Não é uma competição que você vai lá querendo, não, é agradável. Eu acho muito interessante, por exemplo, um jogo de tênis e um jogo de frescobol. O jogo de tênis, um está jogando, dificultando a vida do outro, jogando longe para o cara não responder, porque ele ganha. Então, o frescobol, você joga de forma que ele consiga responder.
para poder haver a continuidade do jogo. Aí eu pergunto, você joga frescobol ou joga tênis com as pessoas do seu relacionamento? Né? Então, faça atividade física regulares, saudáveis, agradáveis. Saia de casa, de preferência durante o dia, para receber essa energia do sol. Aí você sabe que o sol produz vitamina D, aquela coisa toda, né? Inclusive, produz condições para você dormir melhor durante a noite. Refeição. Jantar, por exemplo. É muito comum as pessoas irem jantar, como às vezes comida pesada, e ir próximo a dormir. Aí o que é que o organismo vai fazer agora? A digestão. E a digestão não é adequada durante o sono. Então, a pessoa acaba não dormindo legal. Então, faça um jantar leve. E, se possível, umas 2 horas antes de você se deitar. Às vezes, por uma atividade ou outra, alguma coisa, que está muito próximo de eu dormir, aí eu tomo, por exemplo, suco. Eu tomo suco de uva. Uma coisa leve, que não precisa fazer essa digestão. A pessoa vai comer feijão com arroz. Aí, durante o sono, a pessoa não dorme porque está fazendo a digestão. Ou então é um sono com a digestão, aí o sono fica prejudicado. Por exemplo, tem gente, um casal. Hoje, antigamente, as mulheres não trabalhavam, hoje trabalham. Aí os dois saem de casa, ela cada um para o seu trabalho. Aí, de noite, aí começa a conversar, discutir. Aí isso não é adequado para o sono. Você tem que fazer uma atividade relaxante antes de dormir. Tem gente... Vou voltar um pouco. Quando eu era criança, as casas tinham normalmente um oratório na sala. Você entrava na sala, tinha um negocinho assim, com uma Bíblia, a pessoa lia, o livro sagrado da pessoa, né? Às vezes até a pessoa chegava na casa do outro, cumprimentava e dava uma lida. Né? Com o passar do tempo, ficando uma adolescente, se mudou isso. Começou a ter um bar. O pessoal já construiu uma casa, já fazia o lugarzinho do bar. Aí o cara já passava e tomava um Beer Nightzinho para perto. Hoje em dia não tem oratório, não tem mais o bar. Sabe o que é que tem hoje? Uma televisão. E fica jogando informações na cabeça da pessoa, jogando informações, e depois a pessoa não consegue dormir. Por exemplo, você pega uma bola assim com 10 bolas coloridas. Fala assim, fulano, pega a bola vermelha para mim, por favor. A pessoa vai lá e pega. Ok, obrigado. Fulano, pega a bola amarela para mim. Agora você pega esse mesmo bolo, com 10 bolas coloridas, e coloca 400 bolas cinzas. Aí eu pergunto, pega a bola vermelha para mim, por favor. A pessoa fica, procura, não acha. Aí vem alguém que quer. Não, a Derval está pedindo uma bola vermelha. Aí pega, ó, a Derval não tem, não. Ou seja, você joga tantas informações e depois você não vê a vida com clareza. Fica a cabeça pesada com aquele... E se você jogou a informação, o cérebro vai processar essas coisas todas. Por exemplo, você vê uma imagem, alguém falando sobre um cachorro. Você visualiza um cachorro na mente, não tem como, para poder entender o que está sendo falado. Aí jogando trocentas informações, e muitas delas inadequadas. Por exemplo, você deve dormir e acordar em horários regulares. Por exemplo, o corpo não sabe que é domingo, que é sábado, que é feriado. Aí embola. Como é? Que hora que é para dormir? Ele não sabe mais. Embolou tudo. Se você acorda naquele horário, acorde também no final de semana, para manter aquele ciclo organizado. Vou repetir, o corpo não sabe se é sábado ou se é domingo. Então, você tem que se deitar e se levantar
em horários regulares. Que aí você reforça esse ciclo circadiano de acordar e dormir. Isso são coisas que você tem que fazer. Agora, outra coisa. Eu, por exemplo, faço isso comigo. Ainda nós temos tempo de conversar mais um pouco? Temos. Pode concluir o seu raciocínio. Olha só. Tinha um mestre meditando. Aí apareceu alguém, ficou do lado dele ali, um discípulo. Aí, lá pelas tantas, o mestre perguntou: qual a sua música? Aí o discípulo falou: como assim, mestre? E o mestre ficou em silêncio. Passado um tempo, o mestre perguntou: qual a sua música? Aí o discípulo falou: o mestre está insistindo com esse negócio, eu vou pensar qual é a minha música, sabe? E o mestre ficou em silêncio, deixou o discípulo pensando. Mais na frente, o mestre falou assim: todo mundo tem que ter uma música que lhe acalma, lhe aquieta, que lhe leva à tranquilidade, que você sente paz. Aí, agora pergunto eu para você que está me ouvindo, qual a sua música? Você fala que a música ela tem um efeito também sobre o inconsciente. Com certeza. Por exemplo, toda a família sabe qual é a minha música. Toda a família. Eu tenho uma filha caçula que é uma figurinha. A hora que ela foi casar, ela falou que queria que todo mundo estivesse chorando no casamento dela, emocionada. E falou para a mãe do noivo: olha, se ele não chorar, será belisca ele que tem que chorar. Olha a figurinha. Aí, na hora do casamento, abre a porta, entra os padrinhos. Aí fecha a porta. Aí estava esperando que a noiva entre. Aí ela pega o microfone lá fora da igreja e dá uma mensagem de amor para o noivo. Olha, eu nunca tinha visto isso. Aí ficou todo mundo assim, o noivo todo meio emocionado, todo mundo, né? Aí, quando abriu a porta, vai entrar a noiva com o pai da noiva, aí toca a minha música. Uau! Aí você Aí eu chorou. falei, mano, pai, tu tinha que chorar, mano. Tu tinha que chorar, pai. Aí eu com essa cara de tamanco aqui, chorando, né? Lógico, e tocando a minha música, eu levando a filha para uma cerimônia de casamento. Mas, não, pai, tu tinha que chorar. De mano, pô, quer dizer, você tem que ter uma música que lhe acalma, lhe aquieta, sabe? Que toca no seu coração. Por exemplo, quando toca a minha música, eu esqueço o mundo, esqueço as coisas todas, sabe? Então você tem que ter uma música e depois, antes de dormir, você escuta aquela música, por exemplo, já facilita coisas que você tem que fazer para você dormir melhor. Coisas para evitar, né? Coisas para evitar. Cochilar durante o dia. Porque se você precisa de tantas horas, você gasta esse tempo dormindo, vai diminuir a quantidade de sono. Claro, se você tiver uma atividade para fazer, aí você tudo bem. Você dorme um pouco durante o dia, né? Por exemplo, evitar café. E tem cafeína de uma maneira geral, né? E, por exemplo, tem chá que tem cafeína, refresco que tem cafeína. Você tem que evitar isso, porque a cafeína ativa a pessoa. E o que você quer é acalmar. Cigarro é excitante, você tem que também parar com isso. Qualquer substância excitante, né? Que excita a pessoa. Atividades intelectuais ou esportivas intensas, 3 horas antes de se deitar. A pessoa está estudando para um concurso, vestibular, estuda, e para e vai dormir, não consegue, o cérebro está em atividade. Uhum. E fica revolvendo aquilo que você estava mexendo com aquilo. Por exemplo, de uma maneira geral, quando a pessoa vai dormir, se cobre com lençol, de repente até com cobertor. Por quê? Porque a temperatura do corpo diminui. Aí a pessoa vai para a academia e faz atividade, faz alguma coisa que o corpo aquece, vai levar mais tempo para adormecer. Né? Então, evitar, por exemplo, você tomar banho muito quente, por exemplo, antes de se deitar.
A pessoa toma um banho quente para dormir, aí vai levar mais tempo para esfriar, para adormecer, né? Vou falar bem baixinho. Tem gente... Antigamente chamava dormitório, agora chama quarto, suíte. Mas dormitório é lugar de dormir. Aí a pessoa põe uma televisão e fica vendo a televisão lá e fica jogando trocentas informações. Aí a mente fica mexendo com aquilo. Aí dificulta. Ah, não, eu vou à televisão e durmo. Tudo bem, você dorme, mas a qualidade do sono não é bom, porque a mente vai ficar mexendo com aquilo. Uhum. Então, evitar luminosidade. Normalmente, os animais todos, de uma maneira geral, quando escurece, vão dormir. Aí o bicho, gente que é inteligente, liga uma luz e fica acordado até 8, 9, 10 horas e por aí vai. Então, tem que ver a luminosidade do quarto. Por exemplo, você lê, tem gente que a cama é para dormir, tem gente que fica lendo. Aí fica lendo, vai jogando processamento de informações e depois fica trabalhando com aquilo. Aí eu costumo ler para dormir. Então, eu faço o seguinte, lê alguma coisa tranquila, lá, e para e vai dormir. Alguma coisa que lhe acalme, né? Tem gente que, questão de alimentação, faz um jejum prolongado antes de dormir. E a fome afeta o sono também. Entende? Outra dica que você tem, deixa eu ver, tanta dica, sabe? O álcool. Tem gente, para dormir eu tomo um negócio. Tudo bem, você consegue dormir mais rápido, agora com péssima qualidade. É tanto que quando a pessoa bebe, no outro dia tem até ressaca. Imagina a ressaca durante o dia, imagina durante a noite o que está acontecendo com aquela quantidade de álcool que jogou lá dentro. Por exemplo, em média, as pessoas dormem assim 20 minutos, começam a dormir. Se você chegou a 30 minutos e não dormiu, levante da cama. E vá fazer uma atividade enfadonha. De princípio, não acende luz. De repente, se precisar de alguma luminosidadezinha fraquinha, de repente você está numa suíte, né? Acende a luz do banheiro e fecha a porta ali, vai entrar só uma luminosidadezinha, para você não ficar esbarrando nas coisas. E vai fazer uma coisa chata, enfadonha. Ah, eu não gosto de arrumar as gavetas do armário. Então vai arrumar a gaveta, daqui a pouco, eu vou dormir. Agora, se fizer alguma coisa agradável, interessante, aí aquilo ativa, né? Então, são dicas que você tem. Evite barulho. Uma vez eu fui comprar um apartamento, aí quando eu cheguei lá, era uma avenida na frente, uma parada de ônibus na frente. Eu falei, pode me dar de graça que eu não quero. Pode me dar de graça, eu não quero, eu não vou dormir. Poeira. Evitar poeira, senão você fica respirando aquilo. Por exemplo, quando eu tenho um cliente que ronca, eu convido a companheira, porque acaba tendo separação. Porque o ronco acontece na cama. O que acontece na cama não se fala. Só que estão os dois dormindo, aí esse ronco aqui, a pessoa começa a botar a cabeça para os pés para poder ficar longe do ronco, depois, próximo passo, ele sai da cama, passo seguinte, sai do quarto, e o passo seguinte sai da vida, porque aquela pessoa está impedindo a minha vida, que eu durma, que a vida é essencial. Se a pessoa não dorme, acaba morrendo. E aquilo acontece na cama. Aí, inconscientemente, a pessoa associa, não gosto mais dessa pessoa. É interessante essas pequenas coisas que nós devemos evitar. Tem gente que se condiciona para acordar. Por exemplo, a pessoa coloca um relógio na mesa de cabeceira. Para quê?
para ver a hora. Aí o inconsciente entende que tem que acordar para a pessoa ver a hora. Aí o inconsciente desperta a pessoa. Tem gente que vai dormir e bota um copo com água na mesa de cabeceira. O inconsciente entende, o consciente não raciocina, ele cumpre ordem. Quem raciocina é o intelecto, quem pensa é a mente. Essa parte inconsciente entende, ele cumpre ordem, que tem que acordar para a pessoa tomar água. A pessoa botou água ali para quê? Para tomar. Então, a pessoa se condiciona a acordar. Então, quando eu contava essas coisas eu estava contando nessa reunião, nessa palestra, não me lembro se é palestra, workshop, e essa senhora ficava rindo. Quando terminou, ela foi dizer assim: doutor Aderval, eu faço isso tudo. Aí não dormiu, né? Interessante, muito prático, né, Aderval, também. Uhum. A gente pode aplicar hoje, não é? Imediatamente. Aderval, você, como praticante de meditação Raja Yoga já há 19 anos, eu gostaria de convidar você para concluir essa nossa conversa conduzindo uma experiência de meditação que, inclusive, as pessoas que estão nos assistindo possam utilizar depois no seu dia a dia para facilitar essa experiência do sono com qualidade. Você poderia fazer isso? Podemos, sim. Agora, antes da meditação, eu gostaria de contar uma historinha rápida que vai ajudar você a fazer, você que está nos ouvindo, né, a fazer essa meditação. Era uma senhora que ela morava ela, a filha e 2 netos, criança, né? E ela chegou para mim assim preocupada, porque Aderval, eu passo o dia inteiro trabalhando, quando eu chego em casa no final da tarde, querendo tomar um banho, sabe? Aí a filha chega e diz: mãe, olha o que o fulano fez. Aí começa a contar e ele, as coisas que ele está aprontando durante o dia inteiro, né? E ela fica, aí vai lá, dá uma bronca nas crianças, não sei das quantas, tudo bem. Eu não sei mais o que fazer. A criança eles estão aumentando, aprontando cada coisa, sabe? O que eu faço? Eu digo: você faz o seguinte. Aí ela me contou como é que era a sala dela. Então é o seguinte: quando você chegar em casa, a primeira coisa que você faz, senta no sofá, joga a bolsa de lado e chama os netos para o seu colo. Ela ficou me olhando, ela esperava uma outra orientação. Né? Vou repetir: quando sua filha, você chegar em casa, que sua filha for falar, você fala assim: ó, pode parar, senta no sofá, joga a bolsa do lado e chama o neto para os seus colos. Ela me olhava, sabe? Mas como ela já me conhecia, aí foi fazer. Aí, na semana seguinte, ela me disse: Aderval, eu fiz aquilo tudo que você mandou. Quando eu chegava, que minha filha começava a falar, que eu neto, digo: pode parar. Sentei no sofá, joguei a bolsa e joguei os netos para o meu colo. A criança quer brincar, né? Então ficou ali no colo da vovó, coisa e tal, parará, abraçou, beijou, a avó beijou, e elas foram brincar. Aí eu fui tomar banho. Eu falei: caramba, que mágica é essa? E toda vez, quando eu chegava, que a filha vinha, eu digo: pode parar. Você estava no sofá e chamava os netos para o colo. Aí, e agora, o que é que eu faço? Ele continue. E os netos foi diminuindo de aprontar. Aí, na semana seguinte, ela veio, ela falou: Derval, você não vai acreditar. Eu digo: claro, eu acredito em você. Né? Quando eu cheguei em casa, a filha falou assim: mãe, a menorzinha, né, falou assim para o irmão mais velho assim: fulano, vamos tomar banho para a gente ficar lindo, cheiroso e perfumado. Porque quando a vovó chega, a primeira coisa que faz é botar a gente no colo. Gente, o que as crianças queriam era a atenção da avó, que passava o dia inteiro fora. Aí, quando dava uma bronca, quando ele, aliás, fazia alguma coisa, aprontava, a avó dava atenção para eles. Dava uma bronca, mas dava atenção. Então,
Deu para entender isso? Uhum. Então, na meditação é a mesma coisa. O que atrapalha muito na meditação é o corpo. Aí coça aqui, aí você ajeita aqui, aí negócio aqui, aí... Então é o seguinte, dê atenção para o corpo, que ele fica quieto. Aí Hum, você consegue meditar. muito interessante essa analogia. Aham. Então, vamos lá, vamos fazer uma experiência. Vamos meditar agora um pouco. Busque uma posição confortável onde você está sentado. Vamos sentar, né? Eu acho interessante, quando eu falo isso, eu fico até rindo, porque eu tenho um grupo de pessoas assim, eu falo assim, então agora eu vou meditar. Busca uma posição confortável. Aí todo mundo vai se ajeitar. Então, não estava na posição confortável. Hum. E no E caso, foi... olha, no caso dessa meditação que a gente está, né, falando para induzir a qualidade do sono, a pessoa pode meditar deitada? Olha, pode. Inclusive, até facilita a dormir, já relaxada ali, né? Uhum. Agora, o interessante é meditar, digamos, sentada, porque às vezes você acaba, antes de terminar a meditação, já está dormindo. E se você meditar sentado, você fica muito mais tranquilo para dormir, que você recebe muito mais potencial para o sono, entende? Uhum. Mas tudo bem, pode ser deitado também. Mas vamos lá. Então, busca uma posição confortável. Então, agora, no começo, é dar atenção para o corpo. Então, sinta os seus pés. Agora é sensação física, tá? Sinta os pés, o contato dos pés com o sapato, o chinelo ou o chão, né? E o interessante é que nós já sentimos isso, mas não tínhamos consciência. Quando você coloca a consciência naquilo, você percebe a sensação física. Então, sinta as pernas, né? Os músculos que saem dos tornozelos até os joelhos. Sinta a parte do corpo do joelho até os quadris. E, ao mesmo tempo que você vai observando isso, vai dando ordem para ele relaxar, né? Porque às vezes pode estar muito tenso. Sinta o contato do corpo com a cadeira. Perceba a temperatura. Sinta as costas, a parte próxima aos quadris, até os ombros, vai subindo até o pescoço. Você vai sentindo e vai dando ordem para relaxar. Sinta o pescoço, a parte de trás do pescoço, da nuca, né? A parte da frente, dos lábios. Sinta o seu rosto, as faces, os lábios, o nariz, as pálpebras, a testa, o couro cabeludo. Isso, vai sentindo. Volta para o pescoço. Observa os músculos que saem do pescoço até os ombros, dos dois lados. Observa os músculos que saem dos ombros até os cotovelos, dos dois lados, né? Os braços. Observa os antebraços que saem dos cotovelos até os punhos dos dois lados. Sinta suas mãos, os dedos das mãos, e vai dando ordem para relaxar. Observe o movimento do tórax e do abdômen com a respiração.
Você já estava respirando, mas não tinha consciência disso. Então, observe. Movimento do tórax, do abdômen. Observa um ponto ou uma região no interior das narinas que fica sensível com a passagem do ar. Uns sentem uma temperatura mais quente ou mais fria quando o ar passa no interior das narinas. Alguns têm a percepção como se estivesse ouvindo o ar passar no interior das narinas. Cada um tem uma percepção. Alguns podem até como se estivesse vendo o ar passar no interior das narinas. Observe esse ponto. O interessante é que o ar vital vai levando vitalidade para o corpo. Ele procura seus próprios caminhos e vai levando essa vitalidade para todos os órgãos, todas as moléculas, todas as células do corpo, e retira das células tudo aquilo que poderia causar algum desconforto, alguma doença, e coloca para fora através da expiração. Então, observe esse movimento do tórax, do abdômen. E da mesma forma que o ar vai buscando seus próprios caminhos, suas próprias soluções, tudo aquilo que vocês ouviram sobre o sono também vai buscando seus próprios caminhos, suas próprias soluções. E a mente vai trazendo inspirações de como colocar isso na prática, para ter um sono reconfortante, um sono reparador. Isso. Observa o movimento do tórax, do abdômen. Enquanto você observa esse movimento do tórax e do abdômen com a respiração, você se conscientiza cada vez mais que sou eu, a alma, um ponto de energia, de luz, que está dando energia para o corpo funcionar. Isso. Observa o movimento do tórax e do abdômen e, repetindo, reforça essa consciência. Sou eu, a alma, estou dando energia para o corpo funcionar. Até porque se eu, a alma, não estivesse nesse corpo, o corpo não respiraria. Sou eu que dou energia para o corpo funcionar, para o corpo respirar. Eu vou fortalecendo cada vez mais essa consciência, quem eu sou. Eu sou uma alma que recebi este corpo para desempenhar papéis. Mas eu sou diferente dos papéis que desempenho, sou diferente do corpo que eu utilizo. Eu sou essa alma, filho da alma suprema. Esse Deus que todas as religiões procuram, simplesmente é meu Pai. Eu sou filho dessa alma suprema. E eu posso fazer um exercício agora, por exemplo. Eu, a alma, dou ordem para que o meu dedo indicador da mão direita mexa um pouco e volte para a posição que está. Então, com isso, eu fortaleço mais e mais a minha consciência de quem eu sou. Até porque se eu, a alma,
não estivesse nesse corpo, o corpo não mexe nenhum dedo. Então, da mesma forma que eu dou ordem para o dedo mexer, eu também dou ordem para o corpo relaxar. Relaxar cada vez mais, para que eu possa ter um sono reconfortante, um sono de qualidade. E, ao mesmo tempo que eu coloco o corpo, por exemplo, para ficar deitado logo mais, ou já agora, eu dou ordem para o corpo relaxar, eu também dou ordem para mim mesmo, para que eu fique deitado no colo do Pai. Eu, a alma, no colo do Pai. Eu coloco o meu corpo deitado na cama e eu vou também deitar no colo do Pai. E olha que alegria, que contentamento, que sentimento de proteção eu sinto. E se eu estiver sentado, eu vou em seguida dar ordem para o corpo ir para a cama e deitar também e dormir. E se eu estiver na cama, eu reforço mais ainda. E eu posso até dar um sorriso de contentamento, sabendo que eu vou ter um sono reparador, um sono tranquilo. E eu vou acordar disposto para o dia seguinte. Então, da mesma forma que eu dou ordem para o dedo mexer, eu também dou ordem para o corpo relaxar. E eu posso até esboçar um sorriso. E agora, você que está, se tiver alguém do seu lado assistindo esse nosso encontro, você pode dar um sorriso para a pessoa e dizer para ela, eu também te amo, não é só o pai não, viu? E se eu não tiver com ninguém do meu lado, eu posso até dizer para o pai, pai, eu também te amo, não é só você que me ama, não. E jogar essa energia para todo mundo. Irradiar essa energia para o quarto, para a sala onde eu estou, para casa ou para o apartamento onde eu moro, para a rua, para o bairro, para todo mundo, para todo o universo. Ok? E para encerrar nosso encontro, eu diria que o meu amor por vocês não é assim um coração pequenininho, não. É um coração enorme, assim. Um coração grande. Ok? Muito obrigada, Aderval. Nosso amor por você também é muito grande. Eu conversei com Aderval Costa, que é graduado em psicologia e tem experiência clínica há mais de 20 anos em tratamentos de ansiedade, depressão, e a gente conversou hoje especialmente sobre esse tema da qualidade do sono, distúrbios do sono. E aqueles de vocês que quiserem o contato do Aderval para saber mais, para aprofundar o assunto, para buscar a ajuda dele, a gente vai colocar o contato dele na descrição desse vídeo, vocês podem buscar lá. Eu sou Patrícia Carvalho, esse é o canal Insights, e se vocês acharam essa conversa interessante, esse tema relevante para a sua vida, não deixe de se inscrever no canal e também ajudar a divulgar e compartilhar com outras pessoas que também possam tomar benefício dessas conversas e dessas reflexões que a gente sempre procura trazer para vocês. Muito obrigada uma vez mais, Aderval.